Abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 15 a 24. E esta será a nossa última aula de parábolas. Depois, na semana que vem, a gente vai iniciar uma nova classe, um novo tema. E até onde eu me lembro, os professores serão eu, o Carlos e o Andrealdo. Mais o Andrealdo, na verdade, mas o Carlos, quando ele estiver de folga lá da classe dos adolescentes, ele também vai passar um tempo aqui conosco. Não vou contar o tema, porque senão você não vai vir na semana que vem, né? Você já vai ficar sabendo. Então vamos deixar na surpresa e você vem para descobrir o tema na semana que vem. Mas eu garanto que vai ser um tema bastante interessante. Lucas, capítulo 14, dos versículos 15 a 24. Essa é uma parábola muito interessante, ela vai falar sobre dois assuntos muito importantes para nós. Um dos assuntos que nós, às vezes, não damos muita atenção, que é tratado mais como uma questão cultural por nós, você vai perceber, mas ele é um assunto também espiritual. A gente nunca pode se esquecer deste detalhe, tá? Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, vamos ler o texto inteiro, depois nós vamos orar e aí passamos ele verso a verso, daquele jeito que fica mais fácil para a gente entender e pausar a aula para perguntas e tudo mais. Pode ser? Vamos lá? Lucas 14, do 15 ao 24. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco de maneira profunda através dela, de maneira espiritual. Nós podemos entender a Tua voz, Deus, entender a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas, e é justamente por ela que nós clamamos: derrama de graça, ó Deus, sobre as nossas vidas, fala conosco, ó Deus, de maneira profunda, de maneira especial, extraordinária nessa manhã. Cuida do nosso coração, Deus, para que nós possamos não apenas entender a Tua palavra, mas também colocá-la em prática nas nossas vidas e entender aquilo que o Senhor deseja transformar ou impactar nas nossas vidas. Por favor, Deus, fala conosco nessa manhã, impacta os nossos corações e nos ajuda a compreender aquilo que a Tua palavra diz e nos alegrarmos nela. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto que nós lemos, ele tem, como eu falei, 2 assuntos principais. Ele vai falar sobre uma resposta que Jesus vai dar a um dos que estavam presentes na ocasião junto com ele. Nós vamos ler isso no verso 14. Quem pode ler o verso 14 para nós, por gentileza? Quem tiver aí com a Bíblia aberta. Pode ler sem o microfone mesmo, só para a gente entender o texto. Só leia bem alto. Isso. Perfeito, perfeito. Então o texto vai dizer para nós que alguém se colocou ali, entre Jesus e aquelas pessoas que estavam ali, para fazer alguns questionamentos a respeito do reino dos céus. Tá? E estes questionamentos, eles trazem a ideia de que o céu é muito bom. De que quem vai para o céu vai para um lugar fantástico. E nós concordamos com isso. Isso é absolutamente verdadeiro. Só que a pessoa que se colocou nesta posição,
ela não estava falando simplesmente do reino dos céus como algo que é dado como um presente para nós, mas ela estava falando como algo que pode ser conquistado por nós. Como se aquela pessoa estivesse se colocando em uma posição de superioridade com aqueles que não vão para o reino dos céus. Então essa é a primeira resposta de Jesus com esta parábola. A segunda situação que nós temos aqui é que Jesus, ele estava numa casa. Se você voltar aí ao verso de número 1, você vai reparar que Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus. E você se lembra que os fariseus eram mestres da lei. E Jesus, estando na casa dele, eles não estavam ali apenas para ouvir Jesus, para contemplar aquilo que Jesus falava, ou para ver os milagres que Jesus fazia, mas eles estavam ali para experimentar Jesus, para testar Jesus, para tentar achar alguma maneira, alguma forma, algum erro que Jesus pudesse cometer para que eles pudessem então condená-lo, segundo a lei. Tá? E aí você vai ver que nos primeiros versículos tinha um homem hidrófago ali, eu acho que é assim que está escrito, e este homem que estava ali, ele precisava ser curado. Jesus tinha o poder de curá-lo. No entanto, ele se reuniu na casa deste principal dos fariseus no sábado. No sábado, e você sabe muito bem, sábado é o Shabat dos judeus, e no sábado foi criada uma série de regras para que você não pudesse fazer um monte de coisas. E quando você cria muitas regras, ou seja, quando você passa da regra espiritual para a regra moral para a regra moral e ética, você acaba transformando a regra em uma legislação. Ela vira uma lei. E quando ela vira uma lei, ela perde o seu status humanitário. Então veja, para eles, você não poderia nem curar no sábado. Mesmo que você pudesse, você não poderia. E isso é algo completamente desumano. Se você pode fazer uma coisa e você não o faz, isso é completamente desumano. Mas isso não era porque era sábado apenas, mas porque os judeus, ao longo dos muitos anos, foram criando e estabelecendo diversas regrinhas para que eles pudessem ou não fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Tá? Então nós temos essa situação. Jesus está na casa, ele vai curar, ele vai fazer algumas perguntas bastante incômodas para aqueles fariseus que estavam ali, e fazendo essas perguntas incômodas, ele também vai curar aquele rapaz que está ali no versículo de número 2 e 3, e além disso, ele também vai fazer essas perguntas, e eles não vão ter resposta para essas perguntas, porque Jesus vai pegar exatamente na ferida deles, ele vai tratar coisas que não estavam na lei, mas que estavam no imaginário popular, foram regras criadas pelos homens e não a lei que foi criada pelo Senhor. Neste contexto, Jesus vai contar uma outra parábola. Ela começa mais ou menos ali no versículo de número 8 e 9, e ela vai continuar por alguns versículos. E essa outra parábola que Jesus conta, ela tem a intenção de mostrar, é por isso que a gente não vai avaliar ela de maneira integral, mas ela está conjuntamente ligada com a que nós vamos estudar hoje. Então essa primeira parábola vai falar sobre você não buscar os principais lugares, você se colocar na posição de servo. E como nós já vimos parábolas que falam sobre isso, como nós já vimos outros textos que falam sobre isso, não vale a gente perder a aula toda só com esta parábola primeira, né, e depois gastar com outra. Mas o texto diz para nós que nós não podemos ficar buscando, irmãos, os primeiros lugares. Os primeiros lugares são oferecidos a nós. Nós não vamos atrás de primeiros lugares, ou seja, nós não vamos atrás de fama, de glória, de poder. O poder ele é oferecido aos cristãos e os cristãos o recebem de livre e espontânea vontade apenas para servir a Deus e ao reino de Deus, bem como a sociedade em que nós estamos incluídos. Então, com esse texto nós poderíamos dizer, por exemplo, que não é de bom tom, vamos dizer assim. Tá? Não é que é errado, não é pecado, nem nada disso, mas não seria de bom tom o crente buscar cargos.
Tá? Cargos são oferecidos a nós. Por isso que a nossa igreja, esse é um dos motivos, trabalha com o voto e não com uma eleição direta ou alguma coisa direta, que eu digo por aclamação, né? O fulano é bom nisso, vamos colocar ele para fazer tal coisa. Nós temos a maioria dos nossos cargos por voto, porque o voto justamente tira essa intenção de você mesmo ficar se candidatando, se colocando nos lugares. Isso é inconveniente para o servo de Deus. O servo de Deus, ele é candidatado, ele nunca se candidata. Tá? Essa é uma característica. Isso vale para nós em todas as situações. Todas as situações. A gente não vai buscar... pastor, mas eu quero melhorar o cargo do meu trabalho. Faça bem o seu trabalho e o cargo virá. Não é? O cargo virá. Você não tem a necessidade de ficar buscando cargo. Isso não quer dizer que você não vai fazer um curso para melhorar de vida, que você não vai fazer cursos para melhorar o seu status no trabalho, que você não vai aceitar promoções, não é nada disso. É no sentido de que a gente não vai fazer isso um hábito nosso, uma busca que tenha apenas como objetivo melhorar a sua condição de vida e ponto final. Quando nós recebemos cargos, convites, quando nós somos tratados nessas situações, nós estamos aptos para servir a Deus, o reino e a sociedade onde estamos inseridos. Tá certo? Isso mostra para nós o segundo tema dessa parábola, que está dos versículos 15 a 24, que é a ideia de que nós devemos ser hospitaleiros. E a hospitalidade, irmãos, como eu falei, não é apenas um ato cultural de você receber bem alguém, mas é tudo quanto nós fazemos que tem como objetivo o cuidado mútuo, o cuidado com o próximo. Dentro desse contexto, nós também precisamos lembrar que a hospitalidade, como eu falei, não é cultural, mas ela é espiritual. É um gesto da nossa espiritualidade, da nossa proximidade com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Alguém vai dizer, nesse texto então, algo muito interessante, uma frase muito interessante. Vai dizer assim: como seria bom, ou como vai ser bom, poder experimentar do pão lá no céu, né, o pão do céu. Esta frase, que está rodeada com uma intenção ruim, porque ela está colocando como se os judeus daquela época, veja bem, estavam se vangloriando de que eles eram o povo eleito, o povo escolhido, sacerdócio real, lembra dessas frases? O povo era de fato escolhido. Eles poderiam ter acesso aos céus, mas eles rejeitaram ao Senhor Jesus. Quando ele diz que seria bom ter o pão do céu, ele está justamente na frente do pão do céu, de quem ele poderia se alimentar para a vida eterna, mas não se alimentou. E aí então, Jesus responde este Senhor, falando a respeito desta parábola, que nós vamos ver agora. Por favor, versículo de número 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Pois é, o banquete estava ali. O banquete do céu é o próprio Senhor Jesus. É experimentar um relacionamento com o Senhor Jesus. Relacionamento intencional, intenso, profundo com Cristo. Com o autor e consumador da nossa salvação, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Senhor Jesus vai dizer para nós, no Evangelho de João, capítulo de número 6, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ou seja, nós precisamos nos alimentar de Cristo, nós não precisamos esperar, isso eu estou falando a respeito dos judeus lá, tá? Nós não precisaríamos esperar mais pelo pão dos céus, porque o pão já veio. E você precisa também lembrar que naquela época a ideia de um Messias era a ideia de um rei que libertaria Israel das suas opressões, dos seus governantes maus, porque lembre-se que naquela época Israel estava sob o domínio de Roma.
Então, a ideia aqui é que para eles viria alguém. Esse alguém seria extremamente poderoso, seria um rei talvez militarista, alguém que de maneira sobrenatural poderia libertar o povo da escravidão e do jugo de Roma, bem como de qualquer outro tipo de jugo posterior. Então a ideia para eles era essa, de que viria um libertador que transformaria Israel na maior potência do mundo, ou num grande império, ou alguma coisa nesse sentido. Só que nós bem sabemos que, de fato, Cristo veio nos libertar. Mas ele não veio nos libertar de Roma como Estado. Ele veio nos libertar da escravidão do estado do pecado. Quando nós colocamos nessa posição, este homem que está aqui, como eu falei, ele está se vangloriando de que o reino dos céus é para os eleitos no sentido de povo, de nação. Quando na realidade nós bem sabemos que o reino dos céus é para todo aquele que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Todo aquele que crê em Jesus como Salvador, como Senhor das suas vidas, crê que por meio da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, entrará no reino dos céus, mas antes de entrar no reino dos céus, já está se alimentando do pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Nisso, o Senhor Jesus apresenta para nós não apenas um senhorio distante, nem apenas um salvador que apenas salva e nos abandona. Pelo contrário, ele demonstra para nós a intencionalidade de ser para nós um relacionamento. E é justamente isso que nós temos com o Senhor Jesus. Ele é sim o nosso Senhor, Ele é sim o nosso Salvador, Ele é quem tira os nossos pecados, Ele é quem trata o nosso coração, mas Ele também é alguém com quem nós podemos e devemos nos relacionar de maneira profunda e intensa. Tá certo? Então, agora Jesus vai propor esta parábola para responder essa ideia do versículo 15, de que Ele veio para aqueles que não o receberam. Versículo de número 16. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então vamos lá, grande ceia. As grandes ceias aconteciam mais ou menos no período da noite. Eram festas que contavam com a família da pessoa que estava dando a ceia, e essas festas eram especiais, porque você se lembra que para o judeu daquela época, hoje ainda é um pouco assim, mas naquela época era muito mais, receber alguém em casa não era simplesmente um ato de generosidade, de espontaneidade ou algo do tipo. Não era algo simplesmente de cultura, nem tampouco de hospitalidade, mas era algo sagrado. Quando você chamava alguém para dentro da sua casa, você precisava ter um objetivo muito claro com aquela pessoa. Não era só como nós fazemos hoje, né? Porque assim, eu queria conversar com fulano de tal, eu chamo ele para minha casa. A casa era um lugar sagrado. E a mesa, estar na mesa, era um lugar ainda mais sagrado. Então nós precisamos ter essa ideia, este banquete que nós temos aqui, ele não está proposto apenas como uma ideia, mas a ideia de banquete também celestial. Tá? É essa menção que Jesus está fazendo ao banquete, trazendo essa ideia de céu. Lá no céu nós teremos um grande banquete, nós ceiaremos com Deus. Como que vai funcionar isso? Não está descrito para nós, mas nós sabemos que estaremos na grande ceia, né? Aquilo que nós chamamos de bodas do Cordeiro. É o dia que nós estaremos junto com o Senhor Jesus no reino dos céus. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Algum comentário até aqui? Podemos continuar? Vamos? Então vamos ao 17. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Olha só, aqui nós temos então um convite. Este é o mesmo convite que o Senhor Jesus faz a nós. Nós temos um convite que Deus fez a nós.
Esse convite ele foi feito a nós e nós o aceitamos por meio da graça irresistível de Deus. Quando esse convite veio a nós, nós não conseguimos resistir a ele. Porque foi um convite não feito apenas por uma pessoa, mas foi um convite feito pelo próprio Senhor Jesus. E quando o convite é feito pelo próprio Senhor Jesus, não é apenas desrespeitoso não aceitar, mas é praticamente impossível não aceitá-lo. Afinal de contas, nós estamos sendo convidados à salvação, estamos sendo presenteados com um presente que nós jamais poderíamos merecer das mãos do próprio Senhor Jesus. Ele é quem nos oferece a salvação. Ele se oferece a nós. E nós somos então convidados a recebê-lo, a entendê-lo, a percebê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, e nisso nós temos todos os elementos da salvação sendo aplicados a nós. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós compreendemos que somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor Jesus os nossos pecados, que somos pecadores, que precisamos dele, e ele então nos perdoa, e a partir daí inicia-se o processo de santificação nas nossas vidas. Nós somos justificados pela fé, nós compreendemos a graça, somos alvos da sua bondade, misericórdia e amor de maneira especial, e diversas outras características que aparecem para nós. Mas é importante a gente saber que nós somos convidados, e o povo de Deus, da antiga aliança, também foi convidado, mas se recusaram. Entenderam o Senhor Jesus como um líder fraco, como alguém que não tinha vindo para libertar do pecado, mas tinha vindo para... exatamente isso, que não tinha vindo libertar do pecado, mas tinha vindo libertar de Roma. E como ele não demonstrou este ato, eles então ficaram impacientizados, ficaram encolerizados e não receberam o Senhor Jesus. Claro que não foram todos, mas a grande maioria, na hora da escolha, escolheram Barrabás e deixaram que Jesus fosse crucificado. Logicamente que isso tudo estava nos planos de Deus, ele precisava de fato morrer, porque sem a morte de Cristo nós não poderíamos ser salvos, mas o povo se recusou a compreender quem Jesus era, a aceitá-lo como o Messias prometido. Tá? E até hoje ainda é assim que funciona, eles ainda estão esperando alguém que virá para libertá-los e por aí vai. E nós temos diversas, inclusive, doutrinas que são cristãs, mas que falam exatamente disso, que Deus ainda vai tratar com Israel de alguma maneira miraculosa dessa maneira, que vai libertar o povo, e tem algumas doutrinas meio esquisitas por aí, mas nós que conhecemos bem a palavra, nós que estudamos profundamente o livro de Apocalipse, sabemos que, embora Deus ainda tenha assim alguma coisa para tratar com Israel, isso diz respeito apenas ao povo de Israel, mas nós já estamos na nova aliança, aliança que é firmada no derramar do sangue de Cristo, mas também na sua ressurreição, que nos garante vida eterna. Tá? E o povo de Deus agora não é mais Israel. Israel não é mais o povo escolhido de Deus no sentido literal da palavra, mas o povo de Deus é agora todo aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Versículo de número 18. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Pode ler os 3 já, meu bem. Tá. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Pois é. Temos 3 desculpas aqui. Você concorda comigo que 2 dessas desculpas são completamente estapafúrdias? Elas não fazem o menor sentido. Vamos trazer para o nosso tempo, que a gente não está comprando fazenda, né? Acho que ninguém aqui está comprando fazenda, até onde eu sei. Mas vamos imaginar que você esteja comprando uma casa, um apartamento. Aí você compra o apartamento, mas você não olha o apartamento antes de comprar? Não faz o menor sentido. Mesma coisa as juntas de bois, vamos trocar as juntas de bois por um carro. Você compra o carro, mas você não olha o carro antes de comprar o carro. Você paga o carro antes de olhar ele. Isso não faz sentido nenhum, irmãos. Então a ideia aqui do texto para nós é que o Senhor Jesus ele está contando esta parábola no sentido de que a ideia para nós aqui é justamente não fazer sentido nenhum essa ideia, porque são desculpas completamente irrelevantes.
São desculpas que não têm sentido em si mesmas. Elas não poderiam ser dadas, porque justamente não são motivos, mas são desculpas. Então eles colocam essa ideia aqui, e logicamente que essa parábola ela não é real, ela não aconteceu de fato, né, não é uma história real, verídica, mas é apenas uma ilustração que Jesus estava contando para demonstrar que os motivos que podem levar alguém a ser contrário a receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a buscar Ele, a buscar o reino de Deus, buscar conhecê-lo, não são motivos válidos, são apenas desculpas do nosso próprio coração. Né? E aqui você tem que compreender algo bastante interessante também. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui que as pessoas negam ao Senhor Jesus, elas fogem de Cristo quando elas estão diante dos bens materiais. Você vai lembrar da parábola do rico, lembra do rico? Da parábola não, perdão, daquela ideia que veio um jovem rico, lembra do jovem rico? O jovem que veio até o Senhor Jesus, como eu posso fazer para herdar a salvação, né, para receber a salvação? Você tem que cumprir os mandamentos, você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro e tal. Aí ele, sim, senhor, eu já faço isso desde pequenininho, eu já faço, todas as coisas que eu preciso fazer, eu faço. Aí Jesus olha para ele e diz, pois então, venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. E aí aquele rapaz não faz isso, né? Pelo menos não que nós temos conhecimento do texto, ele não faz isso e fica extremamente entristecido porque era dono de muitos bens. Né? A ideia aqui é a mesma. Você tem então um campo e vamos olhar pelo lado certo. Né? Primeiro você teria que ver o campo antes de comprar. Segundo que, se você está sendo convidado, e lembra que eu falei que os convites para a casa de alguém era coisa sagrada. Então, como ele estava sendo convidado, ele não poderia ver no dia seguinte? Poderia. A mesma coisa dos bois, né? Poderia ver no dia seguinte, não teria nenhum problema, os bois continuariam lá, o campo continuaria lá. E a ceia seria muito mais importante, esse convite, né? Aceitar o convite para a ceia seria muito mais importante, bem como o convite para o céu, é algo de extraordinária possibilidade para nós, e nós muitas vezes o ignoramos por diversos motivos que são banais e extremamente pessoais. Não é verdade? Conversava há pouco tempo ali no café da manhã com um amigo meu, e ele contou uma situação da infância dele, na adolescência, né? O pai dele, não, desculpa, o avô dele era pastor, e ele convidava para ir para a igreja, mas aí ele estava já com aquela ideia assim, para que eu vou para a igreja? Igreja? Né? Vou outra hora, vou à noite, vou outro dia e tal. E naquela época, você vai lembrar, na verdade você não vai lembrar, porque, quer dizer, talvez alguns aqui se lembrem, né? Mas a época de que ele falou, era a época que o Senna estava vivo. Então era uma época que acompanhar a Fórmula 1 era realmente bom. Detalhe é que ele colocou a Fórmula 1 como uma prioridade. E aí ele ia na igreja no final de semana que não tinha Fórmula 1 e não ia quando tinha a Fórmula 1. Qual que é a conclusão aqui, né? O exemplo que eu quero trazer? É que às vezes a gente vai fazendo isso com a nossa vida. E nós podemos fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira, nós fazemos isso quando somos convidados à fé pelo Senhor Jesus. Porque eu não gosto disso, eu não gosto de crente, porque igreja é um bando de gente assim, alienada, gente coisa, e pastores são ladrões, e não sei o quê, igreja é falsa, enfim. Você tem um monte de possibilidades de dizer, né? Ou pela questão do pecado também, quando você aponta o pecado, as pessoas não querem deixar de praticá-lo, então elas negam a fé, negam a Cristo. E a terceira possibilidade é a possibilidade que está pendente, que está possível a nós cometermos. Nós não vamos negar o Senhor Jesus, mas nós às vezes abrimos mão de servir ao Senhor Jesus, de fazermos um pouquinho mais pelo Senhor Jesus. Às vezes nós abrimos mão de algumas coisas importantes para atender os nossos gostos pessoais. É lógico que se você tem questões a serem resolvidas de fato, você precisa cuidar dessas questões antes de fazer outras coisas. Você precisa dar atenção para essas coisas que são importantes também. Mas às vezes a gente abandona algumas coisas que nós poderíamos fazer e que seriam boas para nós, que desenvolveriam a nossa fé, que seriam edificantes para nós, por questões muito pequenas.
Não estou dizendo que não são importantes, estou dizendo que são pequenas diante do que você poderia ganhar. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você é convidado para, sei lá, dar aula para as crianças, por exemplo. Aí você tem um motivo. Ah, mas eu não sou bom com crianças. É um bom motivo. Eu, por exemplo, sou um desses. Tenho muita dificuldade, principalmente com os pequenininhos. Agora, vale negar isso sabendo que o Senhor nos capacita? Entende? São coisas que às vezes a gente nega por motivos válidos, mas são motivos pequenos perto ou frente àquilo que o próprio Senhor Deus pode fazer em nós. Isso é só um exemplo, existem vários outros, mas a ideia é essa. Esses exemplos que o texto nos coloca são exemplos que não fazem sentido na realidade. O único que eu até concordo, alguma coisa é o casamento, né? Porque casamento é um negócio que daí começa a ficar um pouco mais complicado de negar. Porém, entretanto, todavia, a ideia aqui de casamento é que o texto está demonstrando para nós que outros relacionamentos podem ser colocados acima de Cristo. Outros relacionamentos podem ser colocados acima de Cristo. E como nós estamos respondendo, essa parábola responde à ideia de alguém que está se colocando em um lugar de posição elevada frente às outras pessoas, que não são o povo eleito. Então esse texto faz todo sentido, porque vale muito mais escolher, às vezes, cargos, poderes, relacionamentos vantajosos, oportunidades vantajosas para nós, e fazer com que o evangelho fique em segundo plano. Isso acontece muito nas nossas vidas, isso acontece muito dentro da política, e quando eu falo política, eu estou dizendo política nacional, mas também estou dizendo dentro da política da nossa própria denominação. Às vezes, algumas pessoas querem ter cargos e elas podem chegar ao ponto de deixarem Jesus em segundo plano para que possam alcançar aquele cargo, visto que para isso elas possam lançar mão de estratégias e fórmulas e possibilidades de que vão afastá-la de Cristo, dos caminhos do Evangelho, para que ela possa alcançar aquele cargo. Isso é muito sério, isso é muito triste, muito difícil, acontece, e nós devemos combater isso também com a palavra de Deus. Irmãos, não existe nada que possa ser melhor do que servir ao Senhor Jesus. Não existe nada que possa ser melhor do que ter um relacionamento com Jesus. E não existe absolutamente nada que possa ser melhor, possa ser mais proveitoso para as nossas vidas do que aproveitar deste relacionamento precioso que nós temos com o Senhor Jesus. Nada vale mais, nada pode valer mais do que isso. Mesmo que pareça bom, mesmo que pareça possível, vale abandonar tudo para que nós nos mantenhamos fiéis com o Senhor Jesus. Versículo de número 19? Se eu não me engano. 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Pois é. Aqui, aquele texto, aquela parte do texto que eu falei sobre a gente ser melhores hospitaleiros, pessoas hospitaleiras. O texto está dizendo para nós a respeito de nós mesmos. O texto está falando a respeito de nós mesmos. Por quê? Porque naquela época, você também precisa lembrar que para os judeus, essas pessoas que foram colocadas aqui, elas eram desprestigiadas, muito desprestigiadas. E você também tem que lembrar a respeito de um outro texto. Você vai se lembrar que Jesus, uma vez, ele foi curar um cego de nascença, lembra? Jesus curou um cego de nascença. E aí algumas pessoas, se eu não me engano são os discípulos de Jesus, chegam para ele logo depois e falam assim: mestre, quem foi que pecou para ele estar desse jeito? Foi ele ou foram os pais dele? Ou seja, para aquelas pessoas daquela época, você ter algum tipo de enfermidade, de doença ou de problema, qual seja ele qualquer, né, pobreza, qualquer uma mazela, qualquer mazela que você tivesse na sua vida, era problema de pecado, e não só de pecado seu, mas talvez da sua família também. E por isso essas pessoas eram completamente desprezadas pelas pessoas, mas jamais desprezadas
pelo Senhor Jesus. Nós também temos que lembrar que dentro desse contexto, todos nós somos flagelados, todos nós somos mazelados, porque nós somos pecadores. E como nós somos pecadores, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o que eles não entenderam também é que eles estavam na mesma situação, ainda que não houvessem feridas visíveis para serem observadas. Quando nós nos colocamos nessa posição, então todos nós somos exatamente iguais, porque todos nós somos pecadores e não existe pecado maior ou menor, ou pecador maior ou menor. Todos nós somos igualmente pecadores e estamos destituídos e carentes da glória de Deus, e somente a glória de Deus pode resolver o problema do pecado, somente o sacrifício de Cristo resolveu o problema do pecado. E é confessando Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas que nós começamos a tratar essa ideia de pecado em nós. Agora, o texto também mostra para nós que o Senhor Jesus vai chamar exatamente essas pessoas, as pessoas que são pobres. Não pobres no sentido apenas financeiro, pobres no sentido de quem não tem o Senhor Jesus, porque quem não tem o Senhor Jesus é miserável, não é verdade? Não é isso que a própria palavra diz? Se nós procuramos alguma coisa além de Cristo, nós somos os mais miseráveis. Então, Cristo é a nossa riqueza. Cristo também chama as pessoas que são deficientes. E que deficiente não é só no sentido de deficiência física, intelectual ou mental. Deficientes é no sentido de que sem Cristo nós estamos completamente mortos, nós estamos quebrados, nós estamos destruídos sem Cristo. E quando Cristo nos chama, quando Ele nos convida, quando Ele derrama sobre nós a sua graça, quando nós compreendemos o seu ato de salvação na cruz do Calvário, nós somos curados das nossas enfermidades espirituais. Ainda que, eventualmente, não sejamos das enfermidades físicas. Porque a enfermidade física não é o problema, mas é a enfermidade espiritual que é o problema. Quando nós estamos diante de Cristo, todas essas mazelas que nos oprimem hoje são completamente desfeitas, se não aqui, neste lugar que nós estamos, nessa terra, neste momento da vida que nós estamos, nós temos convicção plena e entendimento completo de que no céu todas as mazelas desse mundo serão extintas, extirpadas juntamente com o pecado. Por quê? Porque todas as mazelas que nós temos no mundo hoje são diretamente ligadas ao pecado. São consequências do pecado. Tá? Então, por isso, nós precisamos olhar, irmãos, para essa ideia de hospitalidade como algo espiritual. Teria mais tempo para a gente conversar um pouco mais sobre essa ideia de hospitalidade, como nós devemos receber as pessoas, quais são os gestos que nós devemos ter sobre isso. Em outro momento a gente pode falar mais sobre isso, mas é importante que nós, como crentes, sejamos pessoas extremamente hospitaleiras. E isso não vale apenas para receber nas nossas casas, mas deveria ser, ou deve ser, na verdade, algo espiritual que faz parte da nossa rotina de vida. Sermos hospitaleiros, recebermos bem. Isso vale para as nossas casas, isso vale para as nossas vidas, isso também vale para a nossa igreja. Nós precisamos ser pessoas hospitaleiras. Nós precisamos aprender cada vez mais a receber bem as pessoas. E o que é receber bem as pessoas? Não é só ser legal, ser bacana, ser educado, ser bondoso, ser atencioso. Essas coisas fazem parte também. Mas um bom anfitrião é aquele que também vai levar a pessoa para a mesa. E quando eu digo mesa, eu não estou falando mesa no sentido literal apenas, mas eu estou falando no sentido de levar até Cristo. Nós somos anfitriões bons, nós somos hospitaleiros espirituais quando nós também levamos Cristo para as pessoas, ou levamos as pessoas para conhecer o Senhor das nossas vidas. Tá certo? 22. Pode ler até o fim, já até o 24. Mais tarde o servo lhe disse:
Patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então você veja, aqui nós temos exatamente essa ideia final. Aqueles que foram convidados, mas se recusaram, não terão uma segunda oportunidade. A oportunidade que nós temos, irmãos, para conhecer o Senhor Jesus, para servi-lo, para desfrutar dele hoje, para render as nossas vidas ao Senhor é hoje, é agora. Porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. E embora a nossa mente tenha a ilusão de que ele vai demorar mais, porque ele já está demorando 2000 anos para vir, nós não sabemos quando ele vai voltar. Portanto, é urgente o chamado do Evangelho, o chamado de Cristo para o arrependimento é urgente para as nossas vidas. Ele sempre é urgente, porque a gente não sabe as oportunidades que a gente vai ter. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos qual será o nosso último dia aqui. E por isso nós precisamos ser hospitaleiros. Nós precisamos convidar as pessoas para Cristo. Nós precisamos convidar as pessoas para que possam experimentar deste mesmo relacionamento que nós já experimentamos, se é que experimentamos, do Senhor Jesus, ou com o Senhor Jesus. É extremamente importante, fundamental, que nós tenhamos isso em mente. Nós não devemos ser apenas bons anfitriões naquilo que tange a nossa cultura a receber bem as pessoas. Mas ser bons anfitriões também é sermos boas pessoas, bem acolhedores, para que neste processo de acolhida nós também possamos apresentar o Senhor Jesus para essas pessoas que ainda não o conhecem. Tá? Visto que, se nós negamos a fé, se nós negamos a Cristo, é possível que nós não tenhamos uma outra oportunidade. E como a ideia aqui é justamente essa, o povo de Deus negou, o povo da antiga aliança negou a Cristo. E a palavra de Cristo é: digo a vocês que aqueles que me negaram não terão uma segunda chance. E talvez para alguns isso, o presbítero Paulo, possa parecer alguma coisa terrivelmente injusta. Extremamente injusta, mas por que ele não dá outras oportunidades? É porque a oportunidade de Cristo, ela não é simplesmente uma oportunidade vã, mas ela é um tesouro precioso que nós não merecemos. E quando Cristo nos chama, ele não nos chama simplesmente para uma escolha qualquer, mas ele nos chama como eleitos dele. Lembre-se que os seus não o desprezarão. Aqueles que o Senhor me deu, eu jamais lançarei fora. Nunca mais, eu jamais abrirei mão deles. Né? Então é muito importante que a gente perceba isso, para que o chamado que nós tenhamos ao Evangelho, ele seja cada vez mais eficaz, cada vez mais urgente para nós, porque é urgente. Nós precisamos proclamar Cristo, irmãos. Nós precisamos pregar o Senhor Jesus. Nós precisamos falar de Cristo, ensinar sobre Cristo. Nós precisamos viver o Senhor Jesus a todo tempo, para que em todo tempo a palavra de Cristo, o Evangelho, esteja saindo dos nossos lábios. De algum jeito ou de outro, nós precisamos continuar proclamando o Senhor. E não podemos parar jamais, não podemos ser tomados pela vergonha, não podemos ser tomados pela falta de conhecimento, não podemos ser tomados por absolutamente nada, porque o chamado do Evangelho é urgente. Nós não sabemos quando será o nosso último dia, não sabemos quando será o último dia das pessoas, por isso nós precisamos proclamar cada dia mais o Evangelho. Da maneira que você puder, com as palavras que você tiver à sua disposição, com o conhecimento que você tem à sua disposição, com as oportunidades que Deus abrir para você. Mas nós precisamos lembrar que o chamado do Evangelho é urgente e pode não haver uma segunda chance. Amém? Perguntas, comentários, este é o momento. Diga. Essa aqui.
Sim, sim, é possível. Aham. Aham. Bem lembrado, bem lembrado. A ideia é exatamente essa. Às vezes a gente também tem essa ideia da ingratidão. A ingratidão ela não está clara no texto, no sentido literal, né? Mas a gente consegue realmente extrair essa lição do texto. De demonstrar que muitas vezes nós pedimos algumas coisas e quando nós recebemos, nós então, agora o que eu recebi, vou embora. Isso aconteceu muito com as multidões. As multidões que iam atrás de Jesus recebiam pão, recebiam, né, os milagres. Jesus curava, expulsava demônios e tudo mais, e expulsava demônios, foi embora. Curava e ia embora. Né? Nós temos isso também naquela parábola do bom samaritano. Né? As pessoas passavam por ali, do bom samaritano não, desculpa, dos 10 leprosos, isso, perdão. Onde, né, foram 10 leprosos curados, só um voltou para agradecer. Muito bem lembrado mesmo. Gratidão pode nos afastar de Cristo. O que mais? É isso? Finalizamos? Vamos orar então, irmãos? Se você pode, quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar, encerrando a nossa aula de escola bíblica. Lembrando que semana que vem teremos outro tema. Semana que vem é o Rev. André Aldo que vai nos conduzir aqui em aula. Mas hoje à noite, lembrando também, temos ceia, temos reunião de oração às 6 horas, se você puder estar aqui, senão venha para o culto para que nós possamos ceiar juntos hoje, certo? Deus bondoso, maravilhoso, extraordinário é o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela salvação que temos no Senhor. Obrigado porque um dia, Deus, o Senhor também fez esse convite para o banquete para nós, e o banquete é o próprio Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor tem derramado de graça de maneira substancial e realmente extraordinária e merecida nas nossas vidas, e por isso nós somos gratos ao Senhor, Deus. Mas também pedimos ao Senhor, Deus, que ministre de graça nas nossas vidas, para que nenhuma bênção, Deus, possa nos afastar de Ti, não sejamos tomados pela ingratidão, não sejamos tomados por motivos pessoais, nem tampouco motivos pequenos, Deus, que possam eventualmente querer nos afastar do Senhor. Tem misericórdia de nós. O nosso coração, Deus, e o inimigo das nossas almas sempre anseiam para que nós possamos estar cada vez mais longe do Senhor. Mas o Teu Espírito que habita em nós nos conclama e nos chama e nos desafia a estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Tão próximos que nos chegamos até mesmo a nos parecer com o Senhor. E que essa seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos chegar ao ponto de dizer, agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cuida, Deus, do nosso coração, cuida das nossas vidas, nos abençoa também, nos dando oportunidades para pregarmos o Teu Evangelho a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, desde os nossos familiares, até mesmo para o nosso próprio coração e para todos aqueles que eventualmente estiverem ao nosso redor. Nos dê as oportunidades certas, abra as portas do coração das pessoas para que ao ministrarmos Cristo, ao falarmos do Evangelho, elas possam então estar preparadas para receber o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, assim como nós também o fizemos. Nos abençoa no resto desse dia, cuida de nós, cuida dos nossos familiares, esteja conosco. Abençoa, Deus, também todos aqueles da nossa igreja que passam nesse momento por alguma luta, por alguma enfermidade. Que o Senhor traga alívio, traga cura e que o Senhor traga resposta de oração. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, muito obrigado, que Deus assim